Glória a Deus. Irmãos, fica de pé em nome de Jesus. Eu vou passar para o servo de Deus que vai ministrar a palavra de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, é Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir o glória a Deus, por favor? Glória a Deus! Eu vou dizer Pai, Filho e Espírito Santo, você vai bater palma e dar glória. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, na verdade, bate palma e dá glória. Saúde, amada igreja, que faça essa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, Senhor. Pode sentar, amado, nós já estávamos orando. Dá prosseguimento no trabalho, na obra de Deus. E Ele deu para nós. E devemos aproveitar. Ele nos deu com abundância. E esta abundância, ela prossegue para a vida, para a eternidade. Abundância que o Senhor nos deu. As irmãs irão louvar, pode se preparando. As irmãs que vão louvar, vão se preparando. E os irmãos que não estão aí ainda, não é? As irmãs vão se preparando para louvar a Deus. Daqui a pouco nós temos a boa palavra de Deus. Graças a Deus. As irmãs depois vão se preparando para louvar a Deus. E nós estamos nesse trabalho tão bom que o Senhor nos deu, que a saúde da igreja é a doutrina. A saúde da igreja é com base na doutrina. Nós tivemos um comentário sobre a especialidade da família instituída por Deus. E é a base da sociedade, desde que esteja na palavra, a boa palavra do Senhor nosso Deus. E isso vai nos acrescentando, irmãos, o entendimento. Os irmãos e as irmãs sabem disto. E o Senhor da glória, Ele nos ensinou, está nos ensinando sobre o efeito que traz essa palavra, a palavra de Deus. O Senhor da glória sempre pregou assim, explicando, interessando que as pessoas que ouvem compreendem a palavra. Isso é muito lindo na palavra de Deus. Uma época ele estava falando sobre o perigo do pecado de reincidência. Pecado de reincidência. Quando o espírito mau sai de alguém, o Senhor diz que ele vai para lugares desocupados, procurando alguém repousar. E não achando, ele volta para o lugar aonde saiu. É perigoso o pecado de reincidência. Tem um tipo de pecado de reincidência. Por isso que Jesus disse assim: e o estado daquela pessoa será pior do que o do primeiro. Tem uma explicação bem ampla na Bíblia sobre isso. Existe pecado que, se ele cometer da mesma maneira que Adão cometeu, a palavra nos diz que para ele retornar, só se Jesus morrer novamente e ressuscitar, isso não acontecerá mais. Foi assim que aconteceu lá no Éden.
Adão foi isento de cometer o pecado de reincidência. E aí ele, se ele cometesse aquele pecado que era tão grave, para que ele voltasse à salvação, era necessário que Jesus morresse novamente. Isso não aconteceu, não aconteceu, não acontece, não acontecerá nunca. Por isso que ele expressou: o estado daquela pessoa será pior do que o do primeiro. Ele está falando de um pecado de reincidência da maneira que Adão cometeu. Iria cometer, no caso. Mas Deus não permitiu. Ele fechou o local, não é? Ele privou o local, a entrada. Depois ele colocou soldados celestes, diz a palavra, no oriente do jardim do Éden, para evitar que o homem a pessoa cometesse pecado de reincidência. São coisas delicadíssimas na palavra. Se Adão comesse do fruto da árvore da vida, literariamente falando, ele não teria mais salvação. Sabia, irmão? Por isso nós temos que ter muito cuidado com a essência da palavra, o valor da palavra, a palavra de Deus. São coisas que nós precisamos saber com verdade mesmo. É uma realidade mista. Bom, as irmãs já estão preparadas, pode se aproximar. Depois nós vamos continuar com essa boa palavra. A palavra da saúde, saúde para a igreja, para mim, para você. Vamos ouvir as irmãs louvar e bendizer o nome do Senhor, a glória. Aleluia. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que reina para sempre. Graças a Ele, ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vivo companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu que dissipaste toda sombra, já tem
Bíblia fala, nos fala, aliás, que nós devemos preocupar muito com a prudência, não é? A doutrina que não salva, mas conserva os salvos, e referente ao trabalho de servir ao Senhor com a determinada especialidade do Espírito Santo. Outros, às vezes, servem a Deus com um interesse secundário. Quem sabe o que é isso? Interesse secundário. Tem um específico, servir a Deus no interesse específico, e o secundário. Sabia disso? Não? Tem. É aquele que diz, eu aceitei Jesus porque ele me curou. Outros dão um depoimento lá. Se Jesus me curar, eu vou aceitar ele. Então fica só no secundário. Mas a palavra diz que nós devemos aceitar a Cristo pelo amor. Porque aceitar pela parte secundária, quando vê o vendaval, porque na verdade vem mesmo, o vendaval vem aquelas oposições a algumas lutas. Então a pessoa, ela não passou na prova. E nós sabemos que Cristo, ele nos prepara para isso. Dando a palavra de Deus, ele nos prepara para quando vem a prova, nós já estamos com a parte psicológica preparada. A parte psicológica preparada. Isso é aceitar a Cristo assim, ó. Aceitar a Cristo, ou a Deus, a Cristo, pelo que Ele e não pelo que Ele estamos espertos, né? Nós estamos espertos, exatamente. Porque a gente encontra a informação na Bíblia que a salvação, ela vem com toda a riqueza de Deus vem junto. A salvação toda de Deus, riqueza espiritual, ela vem junto. E isso nos abastece de uma maneira toda especial. A riqueza do Senhor, nosso Deus. Por isso que nós temos que, é indispensável que ouçamos a leitura da palavra, lemos a palavra, distribuímos a palavra. Para qual finalidade? Para a segurança presente e também uma reflexão futura daquilo que poderá vir. Que poderá vir, não que vem, na verdade. Mas é importante nós estar sempre orientados nessa palavra. A palavra que nos segura de uma maneira toda especial. Os irmãos vão louvar a Deus, se tem essa oportunidade. Não sei se o grupo dos irmãos estão preparados hoje. Então, irmão Israel, logo daqui a pouco, nós já iremos meditar a palavra, a boa palavra de Deus, a palavra do Senhor. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus sabe da igreja com a paz do Cristo. Amém, Jesus. O hino da igreja é um hino bem facinho, tá bom? Um hino bem facinho. É o 442, tá bom? 442. Ô, glória. Vamos louvar a Deus. Breve no céu, Jesus é de aparecer em gloriosa luz, todo onde vê. Naquele dia então, é de receber de Cristo galadão, oh que prazer,
breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. Do céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Diz meu bom Jesus, de mim falado já, é da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em toda luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Ô glória! As palmas, glória! Aleluia! Em nome do Senhor, estava na justiça. Amém. Vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. Não sei se todos os irmãos já vieram, mas se não vieram, vamos estar dando prosseguimento no trabalho do Senhor, da glória. O dia hoje está bem frio, tem pessoas que a gente reconhece, não é? Tem dificuldade, não podemos ir além daquilo que podemos fazer, que é bíblico isto. A pessoa tem pessoas que têm dificuldade, esse corpo nosso, ele é todo cheio de comprometimento, com vários significados, várias coisas. Já vamos orar a Deus, vamos pedir que o Senhor, como de sempre, fale conosco através da sua boa palavra, e também quem trouxe a sua oferta pode apresentar a Deus aí, com amor, com alegria, com graça em cada coração. O Senhor ama pessoas de bom coração. Sempre foi assim, é assim e será assim. Pessoas que têm a disponibilidade de ofertar. Já tivemos o comentário que o momento da oferta é um dos momentos de muita alegria. Ou não? Por quê? Irmãos, nós somos administradores das mordomias de Deus. Nós somos administradores dos bens de Deus. É nós que administramos, Ele nos dá o trabalho e diz, olha, vocês administram aí, a obra é minha, mas quem administra é vocês. Em vez de ser os anjos lá dos céus que administram a obra de Deus, é o povo de Deus aqui na terra, eles administram com alegria. Seus irmãos já imaginou ofertar para ajudar a obra de um homem, de uma pessoa mais rica, mais mansa, mais poderosa em tudo no céu, no poder celestial, não é, irmão? Então a gente sente alegria de ofertar, alegria, por isso que o salmista diz, não é? Servir ao Senhor com alegria, mas porque ele fala de uma maneira dentro da razão da palavra. É uma realidade disto. Na hora de ofertar, outra hora não há constrangimento, não. Há sempre alegria, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos confiou o ministério da cooperação. A irmã pega a salva, já é uma alegria, porque Deus já vê esse trabalho. Imagina, parece que não é nada, mas imagina segurar uma salva ou passar a salva para receber a oferta para a obra de Deus. Quem é Deus? É santo, é santo. Ele faz com o povo dele santidade, glória a Deus, santidade. Por isso que ninguém na obra é sem valor, não é isto? Simplesmente assim, mas é grande a honra, porque ela vem lá de cima.
Glorificado é o nome do Senhor. É uma beleza o trabalho. Ele tem consolo para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, como disseram, recebe o Senhor as ofertas que o Senhor tens preparado. Tens preparado, meu Senhor da glória. Aleluia, para o teu povo, Senhor, aqui na face da terra. Meu Deus e meu Pai, é a honra que o Senhor tem nos dado de todas as maneiras. Porque, Senhor da glória, na verdade, o Senhor começa tudo primeiro em nossas vidas, no poder da tua graça divina, que a tua boa palavra, Senhor, ela venha, meu Deus, cada momento, nos edificar como tem nos edificado, nos segurar como tens nos segurado, meu Deus, nos orientar como tens nos orientado no efeito da tua palavra, santa e poderoso Deus, que nos anima, nos reanima, Senhor da glória, com a tua graça maravilhosa, e tudo que fizemos para ti, Senhor, é para a tua glória. Meu Deus, também receba as ofertas que o Senhor tens preparado, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Tem aqui os envelopes, tem a irmã. Alguém que tem possibilidade de passar os envelopes, glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso, é um grande privilégio, irmão, é ou não é? É verdade mesmo, senhor não, irmão Jacinto? Somos assim, somos privilegiados, somos honrados, somos dignamente. Somos considerados como dignos diante de Deus, porque Ele nos fez dignos. Ele nos fez dignos, é uma realidade nesta boa palavra, a palavra dEle. Então, os irmãos que estão passando os envelopes, peguem assim, Deus trabalha em cada coração. É um privilégio lindo a palavra, maravilhoso. Coisa linda é a palavra quando você começa a meditar nas mínimas coisas. E ela se torna grande, irmão. Eubaldo. Irmão Eubaldo. Então, elas começam coisas pequenas e vão crescendo, crescendo. Assim por diante em tudo. Jesus diz assim, ó. Mas ele fala no pé da letra. Se houver um cristão com uma sede mesmo, de água mesmo, e a pessoa dá um copo de água, alguém, porque é profeta, ganhará o galardão de profeta. Está aí, parece que é 10 de Mateus, verso 40, 41. Quem deu um copo d'água, água assim, olha, toma, irmão. Ah, não, você é crente, está com sede? Fica com sede mesmo. Você é crente, não vou dar água, não. Então, você veja bem, já entra a maldição na vida. E aí está escrito mesmo, lá no capítulo 23 de Deuteronômio, que os moabitas ficaram isentos de entrar na congregação de Deus, de Israel, até a terceira e quarta geração, só porque não saíram com água e pão para comida, alimento, para ser dado a Israel quando estava no deserto. Então a gente vê que nós, diante de Deus, nós temos um privilégio muito grande. E isso é tudo importante para mim e para você. É uma realidade. Já. Nós estávamos comentando sobre família que Deus criou, casamento que Deus criou, tipo da igreja, família, esposo, tipo da igreja de Cristo. Não foi isso? A esposa representa a noiva de Cristo e o esposo simboliza Cristo, referente ao tratado um com o outro. Nós tivemos no Antigo Testamento, mas tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, que passa para o Novo Testamento, tem grande validade. Ou seja, no mesmo valor que tem. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo
Deixa eu fazer aqui um lembrete. Nós temos um trabalho, que hoje não, mas depois, sobre o Espírito. Pode ser hoje? Então está bem. O Espírito Santo sobre referente ao Antigo Testamento e hoje. É muito importante saber e ter a certeza de como funciona o trabalho. Enquanto a irmã traz, vamos analisar aqui Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Vamos ler aqui, enquanto isso, no capítulo 5 do livro de Efésios. Efésios, a epístola aos Efésios. Na minha Bíblia tem título lá, Cristão, Maridos e Mulheres. Aleluia! Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, diz aqui a palavra de Deus assim, ó. Vós, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo, diz aqui a palavra de Deus, Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Seu marido, a mulher, está falando singular. Marido, amai vossas mulheres, como vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água pela palavra, para que apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Algumas falam imaculada. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Diz aqui a palavra de Deus. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta dela e cuida, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não estando vós, cada um, de pé, se também ame a sua própria esposa, como o mesmo esposa respeita ao marido. Irmãos, pode sentar, irmãos, depois vamos distribuir o trabalho sobre o Espírito Santo, que dá a mesma visão. Sabe que a combinação que a palavra está referindo, no versículo 22, a pessoa, ela diz, a mulher sujeitar ao vosso marido, só que na sequência, diz assim, ó, marido, amai vossas mulheres. O que quer dizer isso? O marido, ele tem que ser no temperamento do Espírito Santo, porque o temperamento do Espírito Santo é manso. Ele é um temperamento mansidão. E o esposo, estou falando no sentido bíblico, o esposo, portador do Espírito Santo, a mansidão, ela transmite o quê? Confiança, irmãos. A mansidão transmite confiança. Por isso que a palavra está dizendo, as mulheres sujeitam ao esposo, mas também que ele dê lugar à maneira que a esposa consegue
confiança no esposo. Confiança que eu estou referindo não é só relacionada à infidelidade, isso não. Confiança sobre temperamento. Temperamento. O temperamento, ele é referente a uma família de Deus. A obra de Deus começou na família ou não? Foi ele que instituiu família. A obra começou na família. Por isso que a igreja, as quatro paredes, Deus não habita. Porque as quatro paredes foi os homens que fizeram. Mas a família foi ele que fez. Glória a Deus! Também ele habita na família. Então a família, a mulher se torna habitação de quem? De Deus. E o homem também, da mesma maneira. Por que a habitação de Deus? Pode repetir novamente? Porque ele fez com as suas, sim, ó. Fez com as mãos. Deus fez o ser humano com as suas mãos. Não foi isso? Não é isso? Então, a igreja dele não é as paredes. Parede é o local onde se reúne para adorar, porque ele fez. Glória a Deus. E dentro do lar também, a palavra diz que, lá em Malaquias 2:15, diz assim, que ele, de 14:15, ele fez um só espírito, demonstrando piedade. Um só espírito como? O Espírito Santo que a mulher possui é o mesmo que o homem possui. E por isso, ela tem aquele senso de comunicar, sujeitar, comunicar, considerar, assim por diante. E o homem também tem o direito de, como já disse, vou repetir a palavra, de demonstrar o que? Amor. Demonstrar. Mas amor não é simples dom, não é simplesmente um dom. Quem ama, não difama. Quem ama, não ameaça. Está compreendendo? Como que a mulher perde a força de sujeitar o marido se ele não ameaça ela? Ou então vice-versa. Em todos os meios importantes de suportar um ao outro. E a situação de família, olhando para o tempo presente, um pouco também para o passado, os problemas são presentes. E não são poucos, não. Por que que não são? Devido a esse corpo que ele é o contrário à palavra de Deus. Só que com tudo isto, toda essa dificuldade, altos e baixos entre famílias, um tem um temperamento mais esquentado, outros muito lento demais. E isto vai trazendo, não deixa de trazer um atrito. Mas só que a palavra está referindo aqui sobre casamento. Casamento referente mesmo na direção de Cristo e a igreja. Cristo, os irmãos já imaginaram a igreja de Cristo, pessoas que de vários temperamentos, só que nesse sentido de esposa, referente à igreja, ela tem o Espírito, e o Espírito Santo, ele não possui dois temperamentos. Ele possui um temperamento chamado temperamento fleumático, que é o temperamento que o homem deve ter e a mulher também. Agora, a mulher, ou seja, o homem, ele tem um temperamento muito quente, muito agitado, explosivo. Só que o Espírito Santo, ele controla o temperamento. Aleluia, glória a Deus. Está compreendendo? Ninguém deve ser, por isso que é bom você aprender. Ninguém aceita Cristo e com ele continua
visão. Eu sou assim, o meu temperamento é assim. Não, o temperamento, ele controla pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos esse exemplo, eu já falei isso, não sei se os irmãos se lembram, mas o temperamento do apóstolo Pedro, antes da conversão, era de uma maneira. E depois da conversão, se tornou de outra maneira. Os apóstolos tinham um título, antes de se converter, eles eram conhecidos como filhos do trovão. André, João, e outros mais apóstolos, eles eram precipitados. Mas depois que eles foram modelados pelo Espírito Santo, os temperamentos passaram a ser semelhantes ao de Cristo. Por isso que a palavra está referindo aqui: vós mulheres sujeitai aos vossos. Para sujeitar é necessário vossos maridos. Para sujeitar alguém é necessário que ela seja beneficiada com a virtude da humildade. Às vezes a pessoa não é humilde, mas aceitou Cristo, o Espírito Santo modela ela. Glória a Deus. Modela ele, nos modela-nos também. E quando ele está referindo, vós marido, amai as vossas mulheres, aí nós sabemos que o amor, ele tem cerca de 9 qualidades. Por isso que a palavra ensina que a pessoa que ama no Espírito Santo, se ela é muito agitada, ela se torna controlada. Com só temperamento, diz a palavra de Deus. No sentido mais científico, tem época que a minha esposa, que tem mais campo nessa experiência que eu, ela além de ser mãe, ela também é quase psicológica e tem também a virtude do Espírito de Deus. Ela comenta que tem um tempo, um certo estado que a mulher passa, que ela fica agitada, mesmo sendo modelada pelo Espírito Santo. Mas tem um determinado, ela não quer falar, mas eu vou falar por ela. Está compreendendo? Ela tem uns detalhes bem mais conviventes. Tem um determinado tempo que a mulher casada, ela fica muito agitada devido a excesso de agitação de neurônios, como se chama mesmo? É isso mesmo, né? Os hormônios, né? Os hormônios agitados devido a algum processo que passa, assim por diante, gravidez, coisa mais, outras coisas. Por isso que Pedro diz assim, 1 Pedro 3,7, que o homem deve considerar a mulher como vaso mais fraco. Mas é nesse sentido aí, de momentos de altos e baixos, que vem às vezes as agitações, não é demônio, mas é justamente consequências do corpo humano. Estou falando também acerca do corpo feminino. Então isso não abre espaço para que o homem se revolte, perca a paciência. Antes, pelo contrário, ele deve ser bem compreensivo naqueles momentos de agitação, assim por diante. Mas o amor, ele não se separa. Ou seja, o amor, ele está sempre ali com aquela tendência de construir. Tendência de construir, exatamente. Por quê? Porque a esposa, ela é o tipo do quê? De quem? Da igreja, irmãos. Pode ver que lá dentro de Gênesis nós vemos a honra que Deus deu à mulher. Glória a Deus! A honra que Ele confiou à mulher. O casamento de Rebeca foi o tipo do casamento de Jesus com a igreja. Um casamento, assim, individualmente,
não relacionado a Cristo no geral, um casal, a esposa simboliza quem? E o esposo? Por isso que Paulo está referindo aqui, só de que, assim como Cristo amou a igreja, viu? Diz a palavra de Deus, e assim mesmo se entregou por ela, dessa mesma maneira, o esposo deve amar a sua esposa. Da maneira que a igreja tem prazer em falar com Cristo, glória a Deus, e Cristo transmite alegria e confiança para a sua igreja, assim também a esposa deve ter prazer em falar com seu esposo. Só que a gente bate nessa tecla na Bíblia sobre temperamentos, porque quando a pessoa dá lugar ao Espírito Santo, o temperamento fica confiável. Porque Cristo, ele é de temperamento benigno. Sabe o que quer dizer? O que significa essa palavra? Temperamento benigno. É o temperamento que ele é bom, mas também ele é conservado. Está compreendendo? A palavra benigno ou benignidade significa conservação da bondade. Isso traz uma vida bem condizente com a vida cristã. A gente já conviveu com esse tipo de pessoas, e épocas, muitas. Já chegou o tempo a gente ter esse conhecimento, as irmãs também devem ter esse conhecimento, que o escape do esposo ou da esposa, um para escapar do outro, às vezes refugia só na igreja. Está compreendendo? Não estou referindo o culto que é preciso, é necessário, é bíblico. Estou referindo que tem pessoas que ela vai para a igreja para escapar da casa, do lar. Outros, às vezes, vai para outro lugar para escape. Isso está faltando o quê? É a convivência por aparência. Porque quem ama, irmãos, quando ele diz, maridos, amai vossas esposas, sabe o que a palavra está dizendo? Fique junto com ela. Permaneça com ela. Dialoga com ela. Toma as opiniões, forma as opiniões com ela. Ouça ela, compreenda ela. Isso que é a palavra amor, porque o homem tem uma visão longa, mas a mulher tem também. E um conselho de uma esposa pode muito bem edificar o esposo quando ele se torna amoroso, porque não existe amor sem humildade. Para ser amoroso é necessário que seja humilde. E o que significa humilde? Considerando a outra pessoa também como uma pessoa de talento. Glória a Deus! Não só considerando ela, ou eu como de talentoso, mas a humildade, a palavra diz em 1 Tessalonicenses, Filipenses 2, versículo 3, que nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. E cada um considera o outro superior a si mesmo. Até mesmo dentro do lar, existem coisas que a mulher consegue fazer que o homem não consegue. E existem coisas que o homem faz que a mulher não consegue. Então, de uma maneira ou de outra, os dois estão dependendo um do outro. E não tem outro escape, é este mesmo. Isso demonstra que a natureza de Cristo, que ele confiou essa natureza na igreja, que é o Espírito Santo, também está na vida do casal. E aí a questão é esta,
é que o Espírito Santo, ele é dado com abundância e é de graça. Glória a Deus! Não há desculpas a pessoa não dizer que não tem o Espírito Santo com abundância, a menos que a pessoa não queira. Porque a palavra diz lá em Apocalipse 22, 17, verso 17, o Senhor dizendo, e o Espírito e a esposa diz, ora bem, quem quiser, tome de graça, glória a Deus, tome de graça, da fonte da água da vida, que é a essência do Espírito Santo. Glorificado é o nome do Senhor. Não pode bater palmas para o Senhor. Não sei se os irmãos têm esse perfil, mas porque às vezes o zelo errado, ele traz grande destruição. Sabia? Ou a consideração de algo mais do que a esposa traz grande destruição. Mas, não sei se os irmãos têm o mesmo perfil, mas é uma coisa que me alegra muito quando eu estou fora, que eu me lembro de ir para casa. Interessante. Não sei se os irmãos são assim. Eu me lembro, me alegro. Até eu achei engraçado, a minha esposa não estava em casa, mas ela estava para chegar. Eu fiquei olhando na janela, mas a mulher veio numa velocidade tão grande, me chamou a atenção, irmãos. É verdade. Louvado é o nome do Senhor da glória. Uma velocidade tremenda para chegar em casa. Veja bem, agora eu comecei a meditar. Como Cristo é bom para nós, como Ele nos modela. É uma demonstração do quê? De confiança. Quando você vive com Cristo, vive com o esposo, estou falando sobre casal, vive com o esposo com mais confiança, automaticamente o lar se torna mais estruturado. Quando surge um problema, quem vai resolver não é o esposo ou a esposa, é os dois. Glória a Deus! É os dois. Às vezes a gente, coisa simples, banal, até a gente pode, às vezes coloca a roupa no varal, lugar onde pode molhar. Aí vem a chuva e eu não vou dizer, eu esqueci a roupa no varal. Ele diz, nós esquecemos a roupa no varal. Porque ela esqueceu, mas eu posso lembrar. Glória a Deus. Ou eu esqueci, mas ela posso lembrar. Às vezes, quando surge uma coisa assim dentro do lar, que é causado por uma pessoa, mas a pessoa pode dizer para a outra, nós esquecemos. Nós deixemos. Esquecemos de apagar o fogo, esquecemos uma coisa assim parecida. Esquecemos tal coisa em todo lugar. Às vezes foi uma pessoa só que esqueceu. Mas o amor não trabalha individualmente, ele trabalha em conjunto. Glória a Deus. Quando esqueceu, não foi um que esqueceu, foi os dois. Porque um faz para o outro, ajudando o outro a construir. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso é lindo na palavra de Deus, o Senhor da glória. É uma realidade nesta palavra. E assim o casal, ele tem possibilidade de continuar, mas estamos referindo à direção do Espírito Santo. Na área do casamento pagão, tem a direção por aptidão natural. E sabe o que é isso? Existe a aptidão espiritual, que é a transformação pelo Espírito Santo, e existe a aptidão natural. Existem casais que não são crentes, e eles vivem tão bem do que alguns tipos de alguns crentes. Porque ele já, por aptidão natural, até mesmo por herança biológica, ele já tem aquele senso de um considerar o outro plenamente, como se diz, e não sendo crente, sendo pagãos, mas eles têm um relacionamento tão importante que mesmo que a palavra que nos diz a parte sobre
Aptidão. Aptidão é isso, olha. Existe para ficar mais fácil, para quem não compreendeu, por exemplo, um cantor que só canta a música do mundo, música do mundo. O cantor, ele só fala em ocultismo, tudo contra Deus, tudo contra Deus. Só que de Deus, o cantor, ele tem aptidão natural. Que aptidão natural? A voz. A voz é Deus que deu. Ele canta errado, fala tudo, coisas destruidoras, mas a voz é uma aptidão natural. Ele tem natural. Um bom músico, ele não é crente. Um bom profissional, às vezes não é crente. Mas ele tem aquela aptidão natural. Assim também é o casamento. Às vezes um casal não são crentes, mas eles convivem tão bem com a esposa, a gente tem conhecimento disso, que não tem diferença de um casal, né, modelado pelo Espírito Santo, por causa do quê? Da aptidão. Aquele tipo de senso que o esposo tem para com a esposa para com o esposo. A gente já vê, eu já vi muitas vezes casal de velhinhos andando na rua, segurando o braço do outro, já viu, não? E não são crentes. Você está compreendendo? Eles são modelados por Deus nessa parte? São modelados através do quê? Está compreendendo? Que Deus, ele prepara a aptidão natural. Agora nós estamos referindo a transformação. Pode ser que alguém aceitou Cristo, tem essa aptidão, continua nela. Só que quem não possui esse tipo de temperamento flexível, fácil convivência dobrável, relacionado com a obra de Deus, aí para que o cristão passa a ter esta decência, esse comportamento, vem o quê? O Espírito Santo em forma de derramamento. Glória a Deus! Aí ele transforma a pessoa uma que é mais agitada para que ela seja mais modelada no casamento. O Senhor da glória. E o casamento ele traz um perfil, tão sagrado que é assim. Eu já falei isso algumas vezes, mas é bom relembrar. De um homem, Deus fez duas pessoas. Não foi isso? Fez mais uma. De um ele fez mais um, ficou duas, né? Depois ele pegou os dois e ligou em um só. Estão compreendendo? Oh, glória mesmo. Aí ficou em uma só carne. Aí Pedro e Paulo está referindo aqui em Efésios, né? E grande é esse mistério da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Acerca da convivência com os altos e baixos da vida, eles vêm, é indispensável que esses altos e baixos venham. Só que, vindo os altos e baixos sempre presente, mas o que fala mais alto, sabe o que é? É uma riqueza que nós possuímos. Glória a Deus! Qual é a riqueza que nós possuímos? Graça. Graça. A pessoa é rica. Sabe o que a graça traz? A graça traz contentamento com aquilo que você tem vindo de Deus. Aleluia! Ela traz contentamento. Os irmãos podem ver que a graça ensina a pessoa a ser rica, ser também pobre, miserável não. Mas pobre, a graça ensina a pessoa a saber usar riqueza, usar pobreza. Não é miséria, é pobreza. Não é pobre que não tem nada. A pessoa mais simples que trabalha, não tem aquela direção para a administração, só para que seja administrado. Mas, com tudo isso, a graça nos traz um comportamento decente.
Sabia disso? É, meu José, comportamento decente. Vamos para Timóteo, sobre isto que estamos falando, esse assunto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso é muito importante. E é obra do Espírito Santo. É riqueza do Espírito Santo. O Senhor da glória. Aleluia. É aqui na carta de 1 Timóteo, Paulo falando com Timóteo acerca da graça de Deus e o comportamento sobre a graça, a mesma graça do Senhor da glória. Boa é a palavra de Deus. Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus, capítulo 6, versículo 7 e 8. Vamos analisando bem a palavra de Deus. Encontraram? Versículo 7 diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus, assim, 7. O 6 fala sobre que grande é a fonte de lucro. A versículo 6. E o 7 diz, olha, por quê? Vou ler o 6 para compreender melhor. Que diz, de fato, grande é a fonte de lucro. É a piedade. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo. Versículo 7. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ponto final. Diz a palavra de Deus. Porque a parte financeira, ela mexe muito com a vida do casal. Quando a pessoa não está liberta do esbanjamento, ela liga mais a isto do que a graça de Deus. Mas desde que, por isso que a palavra diz, para que sejamos sempre cheios do Espírito Santo, do Senhor nosso Deus. Aí o apóstolo está fazendo essa demonstração que tanto faz casal quanto pessoas solteiras, pessoas que é independente de casamento, mas de uma maneira ou de outra, ela deve estar contente com estar alimentando cada dia, se vestindo e se alimentando. Isso é o suficiente. Mas quando entra a discórdia referente à parte financeira, que às vezes a pessoa não é porque ela é uma pessoa descontrolada, mas porque não teve uma devida instrução para conviver com a graça, que a graça ela vem junto com o temor e a consideração de Deus e a revelação da Nova Jerusalém. Glória a Deus! Lá em cima está a Nova Jerusalém. Ela está esperando o momento de descer para o local que Deus determinar. E é revelada em nossos corações. E Paulo está referindo a isto. Que ganho o contentamento. A interpretação desta palavra é esta, olha. A pessoa de classe média é um cristão, deve estar contente. É uma pessoa rica, é cristão, deve estar contente com aquela riqueza que ela tem. Se ela é uma pessoa empresária, alguém empresário, deve estar contente também por ser um empresário. Nunca queira ser ambicioso, querendo adquirir além do que já tem. Não, vai trabalhando assim, tendo contentamento com aquilo que tem. E uma coisa que afeta muito a área dos casados é a parte financeira. Se nós não vigiarmos, um quer ser muito esbanjão, e outro às vezes não, ou então os dois. Eu me lembro agora, foi mesmo no Jardim Santo André, né? Eu saí para comprar um bolo, aí eu passei o cartão e a menina falou assim, você quer o seu recibo? Eu falei assim, eu quero para me fazer controle, quanto eu tenho, quanto eu gastei, quanto eu posso gastar. E ela disse, comigo não é assim, não tem jeito para me controlar, e eu preciso ser assim. Os irmãos compreenderam? Aí funciona bem. O
controle. Você é de uma vida mais humilde, não queira viver a vida do rico. Está compreendendo? Porque tem muito, eu já vi muito, não é murmurando, mas existem pessoas, infelizmente até crente, que elas querem viver uma vida acima da sua possibilidade. E não funciona, porque Deus não aprova. Então entra a discórdia do casal. É uma realidade nisso. E desde que a pessoa passa a ser modelada no Espírito Santo, a parte financeira também, ela passa a ser controlada. Tem pessoas que talvez não seja assim, mas o Espírito de Deus controla. Já acontece, não é? Já aconteceu, às vezes a gente comprar alguma coisa assim, aí a gente fica até discutindo, né? Ela diz, vou passar o meu, não, deixa que eu passo o meu. Não, passa o seu, não, eu passo o meu. Quer dizer, que o cartão, né? Então, isto é muito importante para uma convivência melhor, ou não? Exatamente. Se eu confio nela um dinheiro para comprar algo, até eu fico até admirado, ela chega e dá aquele dinheiro, aqui o troco está bem aqui, ó. Estou falando a parte financeira, a gente trabalha e a gente sente o efeito desse trabalho maravilhoso, porque o que nos tira muito a paz e o sono é dívida, irmãos. É uma realidade, principalmente as pessoas que gostam de andar com a vida controlada, a vida certa, no comprar, no pagar, no dever, no dever de um cristão, de uma pessoa honesta, mas às vezes descontrolada nas finanças. Isso tem causado até muitas divisões entre casais. É uma realidade disso. Outra coisa que atrapalha muito o casal é o exemplo. Quando nós somos solteiros, primeiramente, Deus. E segundo, nossos pais. Isso é bem bíblico. Está aqui no capítulo, não estou citando, mas no capítulo 30 de Números, versículos 1, 6 ao 12, fala. Desde que a pessoa é solteira, primeiro, o relacionamento dela é com, e segundo, com os pais. Depois que se casa, o relacionamento dela, primeiro, continua com Deus, segundo, a esposa, e terceiro, os pais. Então, os pais já ficou em terceiro. Ou não? Sim. É porque agora a esposa é uma carne, é algo que ele tem que se cuidar. E os pais que estavam em segundo lugar, passou-se para terceiro. E a família em segundo, junto com Deus. Junto com Deus. Tanto é que essa doutrina da família com Deus, a Bíblia diz que Deus une a esposa e gosta tanto que os dois se unem e evita o máximo de constrangimento um com o outro. Eu fui trabalhar numa casa, na época que eu trabalhava, cheguei lá em Maria Obreira, e ela estava muito triste, porque ela fez um voto com Deus e o marido não concordou. E a outra obreira falou, não, você tem que pagar, seu negócio é com Deus. Ó, entrou a discórdia e a destruição, meu negócio é com Deus. Nem eu, nem o homem, nem a mulher, o negócio é unitariamente com Deus. É com Deus e com o esposo. É com Deus e com a esposa. Abra sua Bíblia em Números 30. Aonde eu levei ela, aí ela se aliviou. Vamos ver se ela deveria pagar ou não. Essa aqui está em Números, mas vai para o Novo Testamento. Números 30, versículo 6, 7. Abra suas Bíblias, por isso que é bom a palavra de Deus. Aí a outra assombrou a mulher, apavorou a mulher. E disse, não, você tem que pagar esse voto, porque se você não pagar, você está em pecado. Quer dizer, que ela não sabia o que estava falando, relacionado a Deus e o casal. Encontraram aí?
Diz aqui a palavra de Deus, já vou ler diretamente do versículo 6. Versículo 6. Do primeiro ao 5, fala sobre a solteira e o pai. Se ela fizer um voto e o pai não concordar, para ela não teimar, para que Deus não reprove a sua desobediência. Deus não aprova a sua desobediência. Então, é assunto de muitas pessoas dizem, seu negócio é com Deus, cuidado, isso é aliança humana e não doutrina divina. E principalmente com casais. Do versículo 1 ao 5, fala sobre o dever da solteira que estão na casa do pai. Fala também de aquela que já saiu da casa do pai, ficou viúva, aí é com ela e com Deus. É outra coisa. Você vê que cada caso é um caso. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 6. Porém, se ela se casar, e ainda sob seus votos, o dito, refletido dos seus lábios, com que se a si mesma se obrigou. E seu marido, ouvindo e calasse para com ela, no dia em que a ouvir, serão valiosos os votos dela. E lhe será precioso observar a obstinência em que se obrigou. Mas, versículo 8, mas se o seu marido desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o título repetido dos seus lábios, diz aqui a palavra, com que a si mesma se obrigou, o Senhor o quê? Compreendeu? Que não é da maneira que as pessoas ameaçam as pessoas casar. Pecado sobre pecado, atrevimento contra Deus, agressão contra a doutrina de Deus, mostrando que quando a mulher faz casada faz um compromisso com Deus, se ela não cumprir, ela está em pecado. É mentira. Compreendeu porque é importante o assunto? Olha aqui, ó. Porque se obrigou, o Senhor o perdoará. No tocante o voto da viúva ou do divorciado, tudo com que se obrigou e será válido. Versículo 12. Porém, se o seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer de suas abstinências, que é de si mesma, se obrigou, não será válido. Seu marido lhe anulará e o Senhor o perdoará a ela. Compreenderam como tem casais que entram em discórdia, porque faz um compromisso, chega lá o marido ou a mulher, coisa não acorda, não discorda, e às vezes ela é instruída, seu negócio é com Deus. Eu digo que eu já ouvi falar isso. Nem uma vez, nem duas. E o mesmo que fala diz assim, ó, porque Deus ajudou, mas não separa o homem. E ele separando com suas ideias tolas. Veja bem que é verdade isso. Aí o seu marido pode concordar e não concordar. Porque é a doutrina, a disciplina que Deus, que Ele trabalha na sua palavra. Vocês estão compreendendo? Eu já vi casos terríveis. Mulheres desafiar. Olha, a mulher diz assim, fiz um voto com Deus. O marido, você não devia ter feito nada. Fecha a boca. Aonde está essa pessoa aí? Não está na beira do abismo? Verdade, irmão. É uma realidade. Então, o casamento, ele precisa ser bem delicado, dedicado perante ao Senhor, para que ele viva bem. E o pior é que tem pessoas que, olha o perigo que está vendo, é o ocultismo. Tem pessoas que dizem assim, Deus me falou comigo, marido, que lá na igreja, que eu fiz um voto, eu não paguei, isso tem pecado. É mentira que Deus não falou. Você está compreendendo? Aqui é sério a coisa.
É seríssimo. É seríssimo. Deus só recebe o sacrifício da mulher, sendo ela casada. E também o esposo não deve fazer um compromisso com Deus sem não relacionar com a mulher, porque ele sabe que Deus só aceita o compromisso de um outro quando os dois estão de acordo. Mas aqui está falando o pé da letra. O seu esposo tem o direito de aprovar ou reprovar, e se o marido reprovar, Deus reprova. O compromisso da mulher casada. Se o marido confirmar, Deus confirma, porque foi ele que trouxe a união, não, ele não trouxe, ele não é volúvel, ele não confunde com a sua palavra, ele veio unir e manter unidos. Ele tem um juramento de cumprir a sua palavra e ele não revoga ela. Porque ele jurou pela santidade dele que ele nunca seria mentiroso. Aleluia mesmo. Então a gente aprende, fica muito melhor no efeito da palavra de Deus, em tudo. A combinação, a concordância, ele e o pai com a filha, a mesma coisa. A inversão de valor hoje está o individualismo. É uma estratégia maligna que o adversário preparou e muitos aceitaram o individualismo. Até mesmo nós individualmente, pessoas, temos que ter comunhão, né? Comunicação, comunhão uns com os outros. Tem um irmão que, já estou passando para irmão, mas é tão importante, já é uma palestra. Um irmão ele chama até João, não sei se ele está vivo, lá na região sul. E ele me levava sempre de Santo Amaro para ir pregar lá em Imbugaçu. E a gente conversava sobre casal e ele contou algo que aconteceu com ele. Porque tem pessoas, homem ou mulher, que são frustradas. Sabe disso, não sabe? O que é uma pessoa frustrada? Ela começa a apaixonar pela outra pessoa, a pessoa nem sabe que ela está sendo apaixonada. Acontece isto. E aconteceu uma irmã na igreja passou a apaixonar pelo irmão. Casado, o irmão nem sabia. Mas depois ela ficou tão frustrada que ela declarou ao irmão e gostava assim por diante. O irmão não mandou Satanás sair, não. Sai, Satanás. Sai, diabo. Está queimado. Nada. Ele chegou e ele tinha tanta confiança na esposa que ele passou o caso para a esposa. Citei o nome para os irmãos verem que não é uma ilustração, é coisa real. Ele diz, olha, lá na igreja, fulano e fulana está assim, impressionado comigo, até me declarou que assim por diante. Aí a esposa falou, mas assim, amor, vamos conversar com ela. Ela não usou ironias. Eu sabia, eu tinha essa desconfiança. Você também deu lugar? Nada disso. Compreendeu? Foram os dois. Chegou na igreja, chamaram ela no lugar determinado, ali reservado. E quem primeiro começou a falar com ela? A esposa. Ô irmã, nós nos amamos tanto. Jesus ama você, ama nós. Mas sabe que a pessoa solteira tem que esperar Deus preparar um casamento. É isto. Ele já é casado e você sabe que a Bíblia condena. Mas sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma oração para, se você der de acordo à vontade de Deus, Deus preparou um casamento para você. E a irmã, imediatamente as duas se pegaram em abraço. Resolveu o problema fácil. Por que ele passou a questão para a esposa? Confiança. Você outro passa. Cuidado, você anda, começa a criar coisa, não existe. Então, isto é grave. E a vida do casal, ela é uma vida de comunicação. Quer dizer, que o irmão está passando uma grande luta. E quem ajudou a ele vencer a luta? Não foi a esposa? A direcionada por Deus? Sem contenda, sem desavença, sem oposição nenhuma. Isso edifica muito o casal. E aqui eu vou resumir, a irmã pode aproximar. Vamos dar só mais uma olhada em 1 Coríntios, que nós lemos no livro de Números.
E vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo já diretamente no assunto, versículo 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Graças a ele, ao Senhor. É bom aprender a palavra ou não, irmãos? É lindo a palavra de Deus. Servir a Deus é coisa linda, porque Ele nos dá uma solução, a solução suficiente para que nós possamos conviver com ela, com a palavra. No entanto, que seja na... Vocês compreenderam a história do irmão? Resolveu o passo ou não? Ao invés de ela entrar lá e agredir a mulher, não. Ela já foi em condição de paz pacífica, condição de paz, juntamente com o esposo. Isso é muito lindo na palavra. E por isso que, às vezes, a culpa não é o diabo, é a pessoa mesma que começa a inventar. Aqui no versículo 5, do capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: não vos priveis, algumas Bíblias dizem defraudeis, não deixeis um ao outro, salvo, talvez, por dedicados à oração. E, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versículo 5. Na linguagem mais balizada diz, né? Não defraudeis, não separeis um do outro. Não me toque, eu estou fazendo uma campanha lá no monte. Eu já tive casos, já tive conhecimento de casos assim. Está compreendendo? Sem combinar com a mulher. Ou a esposa sem combinar com o esposo. Acaba o quê? Termina o quê? Em separação. Irmão, o diabo roubou meu esposo. Não é você que entregou de mão. Você não. A pessoa que entregou de mão de japa. Pela ignorância. Estão compreendendo? Não deixeis uns aos outros, um ao outro, senão por consentimento mútuo, em pleno acordo. É uma realidade. Já resumindo, mas nós tivemos esse comentário, que muitos maridos deixaram as mulheres. Já vi pessoa falar mesmo, conheci a mulher, conheço, ainda está viva, está até cooperando, mas ela perdeu o marido. Porque lá na igreja apareceu lá um depoimento. Você estava dormindo e não estava bem coberto, e o anjo veio e voltou com a bênção. Primeiro é mentira, porque o anjo não traz bênção. Todas as bênçãos são acumuladas em Cristo Jesus. E daí para frente ela começou a se atracar com calor, com frio até o pescoço. Dos pescoços ao pé. Se o anjo vinha, agora eu recebo. Ela recebeu, foi separação do marido. Está compreendendo? E mas você para dormir, até para dormir você é assim? Então agora não tem como ficar. E o pior foi para outro local, até uma feiticeira, sabe? Mas começou dentro desse depoimento que o anjo veio trazer, anjo veio entregar. Quem conhece a doutrina angiologia, sabe que anjo não entrega bênção. Anjo ele vem como protetor aos que servem a Deus. E as bênçãos são todas acumuladas em Cristo, que é o anjo na ordem indicativa. O anjo do Senhor. Indicado, está compreendendo? Aí já se refere quem? Cristo. E anjo não conhece, não tem senso de sangue para compreender a pessoa está despida ou está bem vestida. Anjo não tem esse senso, porque anjo não tem consciência de sangue como ser humano. Tudo isso foi parar onde? Na destruição do casamento. Que Deus continue abençoando, que Deus continue nos mirando em Cristo, o Senhor. Se a esposa o esposo não é crente, a esposa deve falar muito menos. Está escrito em Pedro, né? Ganhar sem falar. Pedro 3. Então, a irmã está distribuindo aí esse esboço para nós estudar. Está bem, irmãos? Sobre a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a operação da igreja.
na vida do crente. E o resultado disto? Para nós sabermos que só se pode demonstrar que a pessoa ela está cheia do Espírito Santo quando ela é possuída de um bom caráter, mansidão, controle, amor. Isso é que traz o preenchimento do Espírito Santo. Os irmãos levem e tragam na próxima quinta, tá bom? Se for possível, vocês lerem a resposta, 5 questionários. A resposta está atrás no esboço, e no verso está o questionário. Aí, se os irmãos puderem ler, preencher, trazer na próxima quinta, sim. Se não estiver, não apavore, não. Faça com cuidado. Estão compreendendo? Faça com cuidado. Devagar, trabalhe, corre. Levar neto na escola. Talvez hoje umas pessoas estavam conversando uma com a outra, dizendo assim: Deus me livre de bisneto. Não quero nem perto. As mulheres comentando hoje no ônibus, né? Mas a gente sabe, a gente tem filho, tem neto, tem bisneto às vezes, e precisa cooperar. Trabalho em casa, trabalho fora do lar, tem dificuldade para fazer outros trabalhos também, mas vai tirar no momento, assim como quando a gente adoece, tem tempo para ir ao médico, não tem? Aí o tempo aparece, não é? Aí aparece, não tem como. Exatamente. Aí não é bom. Então, assim também o tempo ele aparece para fazer o que Jesus, o Senhor da Glória, mandou. Estude, depois na próxima quinta, querendo Deus, vamos dar mais uma recheada sobre a Bíblia, sobre a necessidade do Espírito Santo e a operação do Espírito Santo nos dias atuais. A operação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Aí é só um encarte para que você viva, até leve dentro da Bíblia, não é? Não sei onde está o depoimento, olhe lá na palavra, aí esse encartezinho, ele é pequeno, mas é bom para a pessoa manter, olhar, examinar, sim ou não, Jacinto? Então, tá bom, vamos caminhando, não é? Imagina se fosse para nós escrever uma Bíblia dessa, como um texto da Bíblia, como o profeta Samuel. Ele era profeta, era juiz, era sacerdote, tinha 3 cargos e ainda escritor, teólogo, escritor, Samuel. Moisés, com tanta luta, se escreveu 5 livros. Isaías, por sua vez, e outros mais escreveram usando as partes, ponto, vírgulas, tinham exclamação, colchetes, tudo no sentido que a gramática pede. Eles escreviam detalhadamente, irmãos. E nós, às vezes, para ler um versículo, tem tanta dificuldade, não é? Ai, onde é que está esse versículo? Esse aqui, né? Aí já, pode vir, mãe Araceli. Já dá os avisos. Aí o irmão vai dar o aviso. Tá bom, meu querido. Vamos passar a palavra ao irmão. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Você sabe da igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus.